Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos funções hiperbólicas. Riccati foi um padre jesuíta e professor de matemática. Em 1757, ele publicou este livro, que trata do cálculo de áreas e comprimentos. E teve uma ideia. Aqui eu tenho uma circunferência de raio 1. O objeto x² mais y² igual a 1. Vou pegar um ponto na circunferência. Esse ponto determina um arco. Esse arco determina um ângulo de t radianos. As coordenadas desse ponto P são cosseno de t, seno de t. Riccati definiu que, se nós pegarmos agora a hipérbole x² menos y² igual a 1, e aqui escolhermos um ponto Q, as coordenadas desse ponto Q são cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Surgem as funções circulares e as funções hiperbólicas. E tem outra relação entre esses dois objetos, que é assim: área desse círculo aqui. A área desse círculo é π vezes raio ao quadrado, em que o raio vale 1. A área de todo o círculo está para todo o ângulo de 2π radianos. A área desse setor circular, vou chamar de A, está para o ângulo de t radianos. Isso aqui é uma regra de 3 simples e direta. Eu multiplico o cruzado. π vezes t é igual a vezes 2π. Dividindo tudo por π, vale que o t é igual a 2a. Surgiu aqui uma relação entre esse t e a área desse setor circular que ele determina. No caso da hipérbole, eu vou pegar a área dessa região aqui. Essa área que eu estou pintando em vermelho, ela vale A. E vale exatamente a mesma relação entre esse T aqui e a área A dessa região. Vale que o T é o dobro dessa área aqui. T igual a 2A. Só que no caso da hipérbole, a demonstração desse resultado é mais complicada. E isso eu faço em outra aula. Mas então aqui, ó, outra relação bem forte entre funções circulares e funções hiperbólicas. Isso aqui é esse x. Isso aqui é esse y. Ou seja, nós temos que o cosseno hiperbólico de t ao quadrado menos o seno hiperbólico de t ao quadrado é igual a 1. No original do Riccati, essa relação aparece bem aqui.
Só está com uma notação que é esquisita para quem olha com os nossos olhos modernos, mas é a mesma coisa. Em 1768, o Lambert publicou este artigo. E uma das coisas que ele demonstra aqui é o seguinte, que dado um x, que é um número racional, só não vale ser o zero, então e elevado a x é irracional. Durante a demonstração desse resultado, bem nessa parte aqui, o Lambert percebe o seguinte, que o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico podem ser escritos em termos de exponenciais. O cosseno hiperbólico de x é o e elevado a x mais o e elevado a menos x sobre 2. E o seno hiperbólico é bem parecido. Só que aqui, ó, nós temos uma subtração no caso do seno hiperbólico. Então, as expressões de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico em termos de exponenciais são do Lambert. Essencialmente, o que ele percebeu foi o seguinte, que essa expressão aqui, ao quadrado, menos essa outra expressão aqui também ao quadrado, isso aí dá 1. Então, aqui está, ó, o cosseno hiperbólico de x ao quadrado menos o seno hiperbólico de x ao quadrado, isso dá 1. Vou falar sobre aplicações da matéria. Aqui eu tenho 2 postes. Vou colocar um sistema de coordenadas aqui. Aqui e aqui. Eu peguei 2 pontos que estão à mesma altura C. Essa altura aqui, ó, é C. E aqui eu tenho um fio que foi estendido entre aqueles 2 pontos nos postes. Vale que o formato que esse fio assume é dado por um cosseno hiperbólico. A curva cosseno hiperbólico aparece bem aqui. Ela se chama catenária. Então aqui a equação de um fio que é pendurado entre 2 pontos que estão na mesma altura. A curva catenária. A catenária foi utilizada por esse arquiteto aqui. Em 1947, ele projetou esse arco aqui, que fica lá nos Estados Unidos. Se nós pusermos um sistema de coordenadas aqui, e o x for medido em metros, então a altura de um ponto P nesse arco é dada por essa expressão, que envolve aqui, ó, um cosseno hiperbólico. Então aqui nós temos uma catenária também. Você provavelmente conhece essa expressão do movimento de queda livre, a variação da altura de um objeto que cai é VOT mais AT ao quadrado sobre 2, e esse A aí é menos a aceleração da gravidade. Aqui, movimento de queda livre. Agora eu vou considerar uma situação mais complicada. Eu tenho uma pequena esfera de massa m
que cai em um líquido. Esse líquido tem uma certa viscosidade. Surge aqui uma força que dificulta o movimento, a força de arrasto. Se ela for proporcional ao quadrado da velocidade, e isso é uma situação que ocorre bastante na natureza, então a variação da altura aqui da queda dessa esfera no líquido é dada por essa expressão aqui. Então eu tenho uma esferinha que está caindo em um líquido, surgem as forças de arrasto, que são nesse estilo aqui. Então a variação da altura envolve aqui, ó, um cosseno hiperbólico. Esse K depende do líquido. M é a massa da esferinha. Daí aqui tem o logaritmo do cosseno hiperbólico dessa coisa toda. Ou seja, o cosseno hiperbólico aparece aí no problema de uma bolinha que cai em um líquido. Trouxe aí algumas aplicações da matéria. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.